Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindos, bem-vindes todos ao Feminismo Mix Talks do 29º Festival Mix Brasil. Eu sou a Bárbara Falcão, sou uma negra de pele clara, tenho cabelo curto, né, na audiodescrição, estou com um vestido vermelho, vestido camisa vermelho. Estou numa sala com uma estante de livros atrás, algumas plantas, um cavaquinho. E vamos começar hoje essa mesa falando justamente sobre visibilidade lésbica. Eu também faço parte do Bloco Ciriricano de Visibilidade Lésbica e chamei algumas mulheres aqui para discutirmos sobre isso hoje nessa mesa. Né? Então, lésbicas visíveis para quem? Afinal de contas, né, no dia 29 de agosto, lembramos o dia da visibilidade lésbica, mostrando justamente essa necessidade da visibilidade. Então, chamamos essas mulheres aqui para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a trajetória delas e como cada uma aí participa dentro aí desse coletivo lésbico, desse grande coletivo, comunidade lésbica, sobre essa questão da visibilidade. Então, eu vou chamar a Bárbara Ismênia, nossa poetisa, nossa poeta, autora, vai falar um pouquinho sobre ela. Chamar também a Márcia Balades, que está organizando, é uma das organizadoras regionais do Lesbo Senso, que também ela vai falar para a gente aí sobre tudo isso. E a Jamine Preta e Caminhão, que tem essa página no Instagram, produz vários conteúdos a respeito aí também da questão lésbica. Então, bem-vindas, né? Então, acho que aí agora cada uma se apresenta para a gente começar esse papo. Pode começar, Bárbara? Xará. Posso sim. Bom, licença, gente, licença para estar aqui nesse espaço, para poder falar. Meu nome é Bárbara Ismênia, então, nessa apresentação, né? Eu tenho a pele clara, de vivência branca, meus cabelos estão na altura do ombro, são um pouco ondulados, na lateral é raspado. Eu estou com uma camiseta vermelha, um brinco também vermelho, um brinco de tricô feito por uma amiga. E eu estou na sala da minha casa, estou aqui em São Paulo, no centro, no bairro da República. Aqui atrás tem uns papéis colados na parede, que são uns estudos, uns trabalhos de escrita que eu tenho feito. Então eu deixo aqui na parede para ficar mais fácil de acessar. E aqui desse lado tem uns bordados que uma amiga fez, a Mariana Moura também. E aqui e também tem a capa do meu último livro, Tribadismo, mas não só. Então, eu estou nesse ambiente aqui da sala, é um prazer enorme estar com vocês.
e até daqui a pouco para a gente conversar mais. Márcia? Oi, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Eu sou a Márcia Balades, eu sou branca, eu tenho os cabelos prateados, repartidos do lado, eu uso um óculos, estou com uma camiseta preta e eu estou na sala da minha casa. Ao meu lado, na parede, tem um mural de azulejos coloridos e eu moro em São Paulo e estou aqui para falar do Lesbocenso, daqui a pouquinho. Olá, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite aí. Eu sou a Jamine, sou criadora de conteúdo pela página Preta Caminhão. Eu sou uma mulher negra, retinta, né? Aí tô um cabelo, um black aí bem pequenininho. Tenho um piercing na sobrancelha, no nariz, aqui, na orelha também. Eu tô usando uma camiseta marrom escura. E o fundo aqui que eu tô é um fundo claro, sem nada. E é isso, quero dizer que é um prazerão estar aqui, dividindo a tela com vocês, e espero que essa troca aí seja muito proveitosa. Obrigada, gente. Obrigada a todas aí pela descrição. E aí eu queria começar falando com a Bárbara Ismênia, né? Justamente você falar um pouco, Bárbara, da sua literatura, né? Como essa literatura tem a ver justamente, né? Essa busca aí, você é uma das poetas lésbicas, né? Você participou de coletâneas e tudo mais. Você falasse um pouco para a gente sobre isso e também a gente vê, né, na sua obra, né? Tem um poema bem bonito que fala sobre as lésbicas fazerem história e tudo mais. Fala um pouquinho dessa pesquisa que você fez, né? Tá bom. Bom, eu preparei uma fala aqui que vai permear um pouco o macro, assim, né, para chegar na minha obra. Talvez no primeiro momento não tenha muito a ver com a minha poesia em si, mas na verdade tem tudo a ver, assim, mas são coisas que eu achei que era importante trazer para essa fala, né? Então, só nomear um pouco também, né? É importante a gente sempre nomear as pessoas que fizeram o convite hoje, que é a Vanessa Siqueira, e depois as trocas com a Bárbara Falcão. Então, é um prazer estar aqui com a Márcia Balades, com a Jamine Miranda, e também agradecer as intérpretes de Libras, a Priscila e a Jéssica, que estão aqui com a gente hoje. Bom, o tema, né, da fala é lésbicas, visíveis para quem? E a Bárbara está falando, então, para eu comentar um pouco sobre essa pesquisa, né, da pauta da visibilidade dentro do meu trabalho de poesia. E eu pensei em começar essa fala trazendo a menção, uma referência literária para mim, que é a Cristina Peri Rossi, né, que é uma escritora uruguaia. Agora, no dia 12 de novembro, ela está viva, ela completa 80 anos, e ela se exilou ali no período ditatorial do Uruguai, e desde a década de 70 ela mora na Espanha, né? E por que eu pensei em trazer a Cristina nesse início da minha fala, né? Porque ela deu uma entrevista ali em 2009, e ela diz que na adolescência dela, quando ela começa as suas incursões afetivas, e ela vai em busca de antecedentes de mulheres que se relacionaram com mulheres, ela diz que só encontrou uma nessas pesquisas que ela fez ali na década, ela nasceu em 1920, ali na década de 40 mais ou menos, né? Aí ela encontra quem? A Safo de Lesbos na pesquisa, e aí ela pensa assim, bom, então existe no mundo a Safo, a minha namorada e eu, apenas nós três sapatãs aí no mundo, né? Então, a gente começa a partir daí, assim, né? Essa falta de referência na história, né? Tanto do registro do que se passou, do que pôde vingar no tempo também, chegar até a gente, quanto nesse próprio presente, enquanto a ausência da produção criativa, geração de conteúdos, né? De fomentação de imaginários. Desse lugar de visibilidade mesmo, que é sempre muito falar dessa palavra, né? Visibilidade. Bom, para quem não estiver assistindo e não conhecer a Safo, né? Só para situar um pouquinho, foi uma poeta aí da Grécia Antiga, lá na Europa, por volta de mais ou menos 600 da Era Comum, e chegou a habitar esse local, que é a Ilha de Lesbos. Então, por isso que vem a palavra lésbica. Eu queria puxar um pouco daqui, por isso que eu trouxe a Cristina Peri Rossi, por isso que eu trouxe a Safo, né? Para a gente entender logo de cara que a fundação, esse marco inicial da produção de um léxico que nomeia uma vivência, que nomeia um estar no mundo,
que é o léxico mais difundido e utilizado, né, o lésbica, ele é fruto dessa referência que é grega, lá da antiguidade, né? Então, essa referência grega, a gente está de acordo que esse sujeito, que é a Safo, ela é uma mulher cis, branca e europeia, né? Então, essa é a nomeação até hoje mais conhecida, a utilização da palavra lésbica, que a gente vai usar tanto no português, ela tem eco no espanhol também, lesbiana, no inglês, lésbia, no francês, lesbienne, no alemão, lesbiche, ou seja, ela varia aí essas derivações, tendo como referência essa ilha de Lesbos e essa personagem que é a Safo, uma mulher real, né? Então, todas essas línguas europeias que migram com a colonização e chega aqui em Abya Yala, que essa mesma colonização vai chamar de América Latina, e chega aqui em outros continentes também, né? Então, trazendo um pouco, já questionando essa palavra que a gente usa e questionando as origens, né, que é o que vai permear também bastante a minha literatura, eu estou lendo agora, né, a Glória Anzaldúa, que é uma sapatã ticana, e ela escreve um texto magistral, ela reflete um pouco sobre isso, né? E aí eu queria dar um trechinho para a gente, do que a Glória Anzaldúa vai falar. Que para ela, para mim, abre aspas, o termo lésbica é um problema. Como chicana, mestiça da classe operária, um ser composto, amálgama de culturas e de línguas, uma mulher que ama mulheres, lésbica é uma palavra cerebral, branca e classe média, representando uma cultura dominante inglês exclusiva, derivada da palavra grega lesbos. Eu penso em lésbicas como mulheres predominantemente brancas e classe média, e um segmento de mulheres de cor que adquiriram o termo por osmose, muito como chicanas e latinas assimilaram a palavra hispânicas. Quando uma lésbica me nomeia, o mesmo que ela me subsome em sua categoria. Eu sou de seu grupo, mas não como igual, não como uma pessoa inteira. Minha cor apagada, minha classe ignorada. Lésbica não nomeia nada em minha terra natal. Esse trecho está nesse livro aqui, que saiu agora pela Bolha Editora, A Vulva é uma Ferida Aberta e Outros Ensaios, e o nome do texto é Esquisitar Demais a Escritora, Louca Escritora Ticana, e foi traduzido pela Tatiana Nascimento, né? Então, pensando nisso, como é que a gente pode se localizar numa história que faz parte, sim, da dissidência do mundo, né? Essa história sapatã, mas que ainda assim ela continua e costuma ser referenciada a partir de uma matriz europeia, que por derivação é uma matriz que vai chegar para a gente com a colonização, né? Como a gente pode se filiar e ter uma narrativa referenciada a partir de vínculos que dizem respeito onde que a gente pisa, né? Aí me lembra aqui da frase do Frei Beto, que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Então é aqui que nossos pés pisam. Eles não pisam na ilha de Lesbos, não sei vocês, mas os meus pés nunca pisaram na ilha de Lesbos, né? Então, onde a gente vai buscar essas outras narrativas, né? Bom, a gente está pensando aqui na tradição ancestral desse continente, que é onde os nossos pés pisam, né? Tanto dos povos originários quanto dos povos africanos que chegam aqui por meio desse processo, que é o maior crime da humanidade, né? Que é o processo de escravização. Esses povos têm como matriz a oralidade. Então, a gente consegue escutar as narrativas ancestrais por meio de uma invocação histórica que passa de voz a voz, de escuta em escuta, até chegar nos dias de hoje, né? Outra forma de acesso, que também é uma certa contradição aqui que a gente vai ter dessa narrativa, é pelos documentos que foram produzidos pela própria colonização, que deixaram registro por escrito, né? Então, queria trazer um aqui para a gente conversar também, dialogar. Um dos registros que a gente vai ter das nossas vivências afetivas sexuais entre mulheres é de um português, que é um dos primeiros relatos que vai fazer, né? De quando chegavam aqui, faziam os relatos por escrito para poder enviar para Portugal, para dizer como que era esse lugar aqui, que depois vai se chamar Brasil, que é o Tratado da Terra do Brasil, que é de 1576. Aí tem um trechinho aqui para a gente conversar. Ele foi escrito pelo Pero de Magalhães Gândavo. Ele fala assim, abre aspas, algumas índias deixam todo o exercício de mulheres e imitam os homens, e seguem seus ofícios como se não fossem mulheres, e cortam seus cabelos da mesma maneira que os machos fazem, e vão à guerra com seu arco e flechas e a caça.
enfim, que andam sempre na companhia dos homens, e cada uma tem mulher que a serve e que lhe faz de comer como se fossem casados. Fecha aspas. Bom, de quem que esse português, o Pedro de Magalhães Gandavo, está falando, né? Ele está citando a Sacó Aimbeguiras, não sei se vocês conhecem, que são da etnia Tupinambá, são registros dessas mulheres que faziam essas atividades de caça e que se relacionavam com outras mulheres também, né? Outras originárias, outras indígenas. Então, esse é um registro que a gente vai ter aí na história, ainda que escrito por esse português, né? Um lugar bastante enviesado também de como ele vai fazer esse relato, que apresenta, então, uma etnia originária nessa pré-colonização com práticas aí distintas, né, do que se pode colocar depois contra essa heteronormatividade compulsória, né? Lembrando, então, que nessa pré-colonização também eram mais de 1.000 os povos originários que viviam aqui nesse território, e que hoje em dia são mais ou menos 305, né, povos indígenas que existem. Bom, então aqui esse comentário, ele parte de um referencial também, né, a partir de um olhar binário, a partir desse olhar de referencial de gênero e sexualidade que ele traz consigo ao chegar nesse território, e que não tem a ver com essas práticas, né, com essas formas de estar no mundo desses povos ancestrais, desses povos originários. E para além desse registro, são muitas outras as tradições que vão se desvincular desse binarismo de gênero, dessas afetividades compulsórias da heterossexualidade, né? Então é importante que a gente perceba e entenda que muito dessa tradição, ela vem também, além dessa tradição europeia, ela chega com essa bagagem cristã, né? A gente está falando aí de um período, desse período considerado da Idade Média, que a tradição cristã vem trazendo todas as coisas que a gente segue até hoje e que são as normatividades que são aplicadas num território de culturas avessas ao que é essa tradição do cristianismo, né? Então, pensando nisso tudo, né, como é que a gente pode se comprometer também a pensar uma produção poética, uma produção literária na atualidade, sem se desvincular desse histórico, né? Ainda que inconsciente, toda sapatã que vai escrever, que saca de si palavra, frase, ela automaticamente está em relação, né, a essa linhagem de sapatãs que puderam ou não puderam escrever, que puderam ou não puderam registrar as suas subjetividades, né? A Adrienne Ricci, uma sapatã estadunidense, ela diz num poema: séculos de livros não escritos empilhados atrás destas prateleiras, né? Então, são séculos de livros não escritos empilhados atrás dessas prateleiras. Não é nem de livros que foram escritos e apagados, são livros que nem sequer foram escritos, né? Eles não puderam ser registrados. Então, acho que quando a gente pensa a literatura nessa produção, entendendo a literatura não apenas como registro escrito, mas como registro falado, à guisa da tradição oral, a gente está pensando justamente em ter uma manutenção de um registro presente que se projeta para um futuro, né? Assim, acho que muito do que a gente produz hoje, daqui a 30, 40, 50 anos, as pessoas vão pegar para ler as nossas produções literárias e, de uma certa forma, vão ter, né, um sentimento do que foi os tempos de hoje, do que foi essa vivência, do que está sendo produzido, assim, né? É importante a gente pensar desse futuro que se faz por conta da produção desse agora, assim, né? E aí, para vincular com a literatura, também para ir já acabando essa parte, acho que tem essa diferença, assim, né, de pensar uma produção de um século XX para o XXI, pensando aqui no Brasil, né? O que se deve desse certo aumento de produção? Hoje a gente vê mais sapatãs publicando, né? É muito por um movimento periférico, por um movimento de editoras independentes, por movimentos de saraus, de slams, movimento de zine, né? É muito por esse movimento, a guisa mesmo de uma tradição, que é a tradição das grandes editoras, que tem um recorte de quem se publica, né? Então, você não precisa mais dessa validação, não tem essa dependência das editoras grandes, mas você tem os seus corres para que se possa ser publicado também, né? E aqui a gente começa a ver uma proliferação de outras vivências também publicando, né? Não também essa sapatã hegemônica que a gente vai pensar lá no século XX, que a gente tem o quê? A gente tem a Cassandra Rios, né? Que foi a grande expoente
da literatura no Brasil, né? Vendeu muito, assim, foi uma das pessoas que mais vendeu, foi a primeira pessoa a vender mais de milhões de exemplares, né? Mas a gente começa a ter outras vivências, outras narrativas negras, indígenas, né? Não cis, que começam a produzir também. Acho que a gente começa a pensar esse começo do século XXI, a gente está aí 21 anos desse século XXI, a gente já vê essa transformação, né? Desse registro que vai ficar para o futuro e que a gente vai construir novos imaginários. Acho que pensar novos imaginários, que acho que é uma premissa que eu observo no trabalho de poetas, de escritoras, de dramaturgas, a gente fala novo, mas ele não é novo no sentido de uma novidade, né? De algo que está estreando agora no mundo. É mais no sentido de entender como uma gira inspiralar do tempo, né? Trazendo aqui um conceito da Leda Maria Martins, não esse tempo que avança e evolução para o futuro. Então, nesse sentido, são novos, sim, mas em relação à existência, eles não são novos, pois são os imaginários que já existiam aqui, nesse território, a Biayala, né? Que eu usei lá no começo essa palavra, mas para explicar aqui também, a Biayala é como os povos Kuna, que é ali onde hoje é o norte da Colômbia, denominava essa região que hoje, pela colonização, é chamada de América Latina, né? Então, são imaginários que já existem nessa pré-colonização, assim, né? Quando a gente reivindica um léxico, uma palavra, uma ancestralidade, a gente tem que entender da onde que ela vem para poder ver se ela faz sentido com a nossa história, com o nosso território, ou se ela está um pouco dessituada e a gente está sendo fomentada por imaginários que não nos pertencem, né? Então, eu queria trazer isso, assim, né, que no fundo vincula, assim, com a minha literatura, né? Não quis trazer a minha narrativa em primeira pessoa tanto, mas esses imaginários, essas construções que me fazem pensar para poder derivar numa escrita, né, numa produção poética aqui. Então, acho que de início é isso, assim, para a gente começar a trocar, e eu estou a fim de ouvir as outras manas também. Então, agradeço a escuta inicial aí. Tá, eu só queria que você falasse, porque você falou da questão da publicação, e acho que é uma coisa importante, assim, né, da sua produção, é também essa questão que você também edita os livros, né? Você faz as edições artesanais, né? Os exemplares artesanais, né? Isso também acho que é um dado importante aí, né? Do que você falou, né? De criar as referências, quebrar essas narrativas hegemônicas também, né? Que foi um meio que você fez também isso, né? Acho que é interessante. É legal mesmo. Acho que foi isso, assim, né? Quando a Tatiana Nascimento e a gente começa a fazer editorial, era num lugar, assim, que a gente descobriu os primeiros livros cartoneira e achou isso muito maravilhoso. Você pegar, xerocar as folhas do seu livro, pegar 2 folhas de papelão e costurar à mão, assim, nessa produção artesanal da sua obra, e o quanto você vai num lugar muito até marxista de popularizar os meios de produção, né? Que essa é a questão, a gente não tem os meios de produção, então a gente sempre fica refém aí dentro do sistema capitalista, mas você saber que você pode produzir o seu próprio livro com folha de sulfite, papelão e a sua mão para costurar, né? É você, de uma certa forma, dominar o meio de produção, que são as grandes editoras, assim, né? E você conseguir girar os seus próprios livros. Então, isso foi muito legal, porque foi uma gira que foi bastante difundida. Existem várias editoras cartoneiras hoje, né? E as pessoas dispõem de um tempo artesanal, que é um processo bonito também, de você sentar e costurar o livro, né? Para você poder ter a sua obra para girar aí no mundo, assim. Então, sou muito entusiasta também das editoras cartoneiras. Eu acho que é uma forma de hackear esse sistema aí de publicações das grandes editoras e que eu vejo crescendo bastante, né? De uns anos para cá, nesse século XXI aí que a gente está pensando aqui, foi um auge mesmo de publicações independentes. Muito bom, uma maneira de ter voz, né? Exatamente, mesmo quando não querem. Bom, então vamos falar agora com a Márcia Balades, que traz aí, que é a nossa representante, né? Ela vai explicar melhor aí essa questão do Lesbocense, então conta pra gente o que é, né, para quem está vendo, qual a importância disso, né, como é que ele foi construído, quais que são os objetivos, acho que já é bastante pergunta, né? Tá certo, vamos embora. Ai, adorei isso daí da Bárbara de querer burlar o capitalismo, né? A gente vive de micro-revoluções, né? A revolução, não sei nem como se ela vem, mas as micro-revoluções, essas é que fazem diferença, viu?
É isso. Bom, gente, quando eu me apresentei naquela hora, né, eu fiz uma audiodescrição e nem falei de onde eu venho, né, de onde eu estou falando. Então, eu sou sapatão, mãe, eu sou da Liga Brasileira de Lésbicas e da Bloco Feminista da Marcha da Maconha. E é muito importante que a gente fale que eu sou da Marcha da Maconha também, porque eu já fiz algumas lives em que suprimiram que eu era da Marcha da Maconha e eu fiquei brava, e aí que eu falei mesmo, né? Então, só para deixar registrado. Bom, eu agradeço também a Vanessa pelo convite, pela lembrança, achei muito legal, agradeço as companheiras, é uma honra estar aqui ao lado da Bárbara, de quem eu sou fã, e da Jasmine também, eu também sigo a sua página. Jamile, desculpa. Jamine, ai, desculpa, eu às vezes me atrapalho com os nomes. Eu sigo essa página, é uma honra para mim estar junto com vocês aqui, muito legal. E aí, né, também agradecer ao Mix Brasil, ao Festival Mix Brasil, que já vem fazendo política há muito tempo e levantando debate sobre várias questões sobre a cultura e a diversidade. Bom, aí é sobre para quem que é essa visibilidade, né? Primeiro é para nós mesmas, né? A visibilidade lésbica, primeiro ela tem que contemplar a nós e depois é para o mundo. Porque nós somos invisíveis até mesmo para nós mesmas e nós somos invisíveis para o mundo. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, vou ler um textinho aqui, que é sobre uma pesquisa que foi feita lá no Rio Grande do Sul. Então, um estudo recente, realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com as Secretarias de Atenção Primária em Saúde, foi demonstrado que no Brasil, no período de 2015 a 2017, foram registradas 24.564 notificações de violência contra a população LGBT. Em relação ao perfil das pessoas denunciantes, 32,6% são lésbicas. Mas ainda que a lesbofobia, entendida aqui como um tipo específico de violência sofrido por lésbicas e pessoas socialmente identificadas como lésbicas, apareça na segunda posição em registros, a primeira posição é das pessoas trans. Isto não tem se mostrado importante para o planejamento, implementação ou efetivação de políticas públicas sociais específicas nas diversas áreas. Tais ações não ocorrem no que se refere ao apoio às vítimas, em relação à sistematização de dados para a investigação e a possível punição de agressores, e tampouco para a preservação das violências lesbofóbicas. Quer dizer, hoje a gente não tem dados sobre as violências que as lésbicas sofrem, né? Existe aquela pesquisa de dados do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia. Existe uma coisa assim bem incipiente sobre o Disque 100, mas a gente nem sabe quantas são lésbicas, sobre a violência, sobre os feminicídios e a violência doméstica. A gente vive num momento uma cultura do estupro, onde esse tipo de crime teve aumento no Brasil, principalmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde ocorre um estupro a cada 8 minutos e as mulheres são estupradas até no transporte público. O mesmo acontece com relação à violência doméstica, que aumentou durante a pandemia, onde a cada 15 segundos uma mulher é agredida. Nem conseguimos saber quantas são lésbicas, porque a gente não tem dados sobre a população lésbica. Nós não sabemos quantas nós somos, o que a gente faz, quem sofre violência, questões de trabalho, saúde, moradia, nada. Nós praticamente inexistimos perante a sociedade, perante o Estado e perante as políticas públicas. Assim, no último dia 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que foi criado no Senale, a pesquisa Lesbocenso Nacional, que é um mapeamento de vivências lésbicas e sapatão no Brasil, foi lançada pela Liga Brasileira de Lésbicas e pela Associação Lésbica Feminista de Brasília, Coturno de Vênus.
Esta pesquisa, apesar de se chamar lesbocenso, ela não é um censo. Ela é um mapeamento, uma amostragem que ela será feita em cima das mulheres que responderem o formulário, tá? Para ser um censo, teria que ser feita uma pesquisa extremamente ampla, e onde a gente entrevistaria mulheres perguntando sua orientação sexual, mas não apenas para mulheres lésbicas. Seria uma pesquisa que seria feita aleatoriamente, né? Então, não é assim. Hoje em dia, o censo, ele não pergunta a nossa orientação sexual, até hoje, né? Com certeza, isso será um avanço se algum dia perguntar, talvez em 2030, porque o próximo também vai continuar não perguntando, que vai ser se é que ele vai, se é que vai ter censo, né? Se é que ele vai existir. Bom, tem aí uma decisão do STF que o censo tem que sair em 2022. Agora, como é que se faz um censo sem dinheiro? Porque não está definido um orçamento público para o censo, né? O orçamento que havia para o censo em 2021, que era mais de 1 bilhão aí, sei lá quanto, que era uma grana boa, foi cortado e ficou, acho que nem 100 milhões. Quer dizer, é uma coisa aí totalmente insuficiente para se fazer um censo para mais de 200 milhões de pessoas em mais de 6 mil municípios. Né? Sem dinheiro não se faz um censo. Bom, então é isso. Então ele será um mapeamento que tem como objetivo coletar informações e subsidiar a formulação de políticas públicas específicas para a população de lésbicas e sapatão. Queremos saber onde estão, onde vivem, como vivem, de que vivem, com quem vivem, como se relacionam, como é a sua saúde, se sofreram violências, se usam drogas, se são mães. Durante a pandemia, então, lésbicas que já não participam de estatísticas tiveram suas situações extremamente agravadas, como por exemplo, o efeito colateral a piora da saúde mental, do afastamento das redes de apoio, né? Todo mundo em casa, sem poder, a gente só se conversando de forma virtual. A falta de fonte de renda, podendo chegar até mesmo à pobreza menstrual. Hoje, muito a se falado sobre a pobreza menstrual. Quantas lésbicas estão em situação de pobreza menstrual? A gente não sabe. Bom, neste momento, o Lesbocenso, ele é um mapeamento especificamente para mulheres lésbicas, tá? Mulheres bissexuais, elas também terão um censo que ele está sendo construído com um formulário específico. Então, neste momento, é apenas para as mulheres que se auto-identifiquem como lésbicas. O formulário foi construído segundo um modelo de um outro mapeamento realizado no Distrito Federal, também pela Associação Lésbica Coturno de Vênus, que foi realizado entre 2018 e 2019, com a mesma população, e foi aprovado num comitê de ética universitária, sendo ratificado por mais de 40 mulheres lésbicas durante o processo. Eu, por exemplo, sugeri que tivesse perguntas sobre aborto e drogas, né? Porque ele foi feito aí num petit comitê, e aí depois ele foi submetido à aprovação de todas as mulheres que estão participando deste processo como supervisoras. E aí, bom, aí teve muitas sugestões e tal, né? A gente queria fazer um formulário com mais ou menos umas 150 perguntas. Porque, pô, já que nós vamos perguntar coisas para lésbicas, vamos perguntar tudo. Putz, ia ficar 2 horas respondendo, né? Esse formulário. Infelizmente, isso não é possível, porque todo mundo queria incluir pergunta de tudo. A gente teve que ir, sei lá, cortando algumas perguntas, mas eu falei, gente, perguntas sobre drogas e sobre aborto tem que ter. A gente faz aí um encontro de lésbica, de sapatão, pelo menos 60% tá tomando álcool, usando álcool e maconha. Pelo menos. Fora os poliusos de outras drogas, né? Então, não dá para a gente ignorar
que algumas mulheres lésbicas sapatão fazem sim uso de drogas, de álcool, poliuso. Muitas já realizaram aborto. Né? Então, não dá a gente ignorar esse tipo de questão. O formulário ele é totalmente anônimo e ele respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Inclusive, a gente está tendo formação sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados e estamos tendo também formação sobre segurança digital. Bom, e somente quem quiser participar de futura etapa qualitativa pode deixar os seus dados no final do formulário. Tá? Eu, por exemplo, quero participar da etapa qualitativa. Aí eu deixei meus dados. Eu espero que vocês também deixem. Mas explica como é que é essa etapa, o que seria assim? Então, essa etapa ainda não existe. Hoje, o formulário é respondido de forma anônima. Se você quiser participar de uma outra etapa, você deixa seu dado no final do formulário. Se não, você preenche ele de forma anônima. Essa etapa ainda não foi pensada porque ela é posterior à coleta de dados e à sistematização dos dados. Tá? Ainda não está nem formatada ainda essa etapa. Bom, a iniciativa busca alterar o cenário de absoluta falta de dados oficiais sobre esta população, para subsidiar a luta por políticas públicas específicas nas diferentes áreas como saúde, educação, cultura e segurança. Por exemplo, nós lésbicas vivemos dentro de uma bolha com um véu em cima. Então, nós queremos tirar o véu e furar essa bolha de informação, tá? Poderão participar dessa pesquisa, mulheres cisgêneras e transgêneras que se auto-identifiquem como lésbicas e sapatão e que tenham mais de 18 anos e residam no território nacional, inclusive imigrantes, mulheres, lésbicas, sapatão, imigrantes que residam no Brasil, estão todas convidadas a participar dessa pesquisa e responder este formulário. Há muitas possibilidades de se colocar no mundo, e isso acontece porque somos diversas, temos expressões de gênero diferentes e múltiplas histórias e experiências. Depende também do tempo e espaço, da cultura em que vivemos e estamos inseridas e da forma de resistência às opressões. Sapatão, zame, lésbica, lesbiana, sapa, sapatona, caminhão, caminhoneira, bofe, sandalinha, feme, mulher gay, homossexual feminina, entendida, butch, foram algumas das expressões que colocamos no formulário, mas existem muitas outras. Se a sua não estiver lá, tem um local para você colocar a sua, porque nós queremos saber como você se auto-identifica. E a gente não pode identificar todas, né? Inclusive, existem nomes que são extremamente locais, regionais, lá de uma cidadezinha pequena. E nós queremos saber quais são esses nomes com as quais as mulheres acabam se identificando. Bom, essa pesquisa contará com etapas quantitativa e qualitativa, como eu falei, produção de relatórios com os dados analisados e realização de oficinas de formação política a partir destes dados. Inclusive, haverá muito cruzamento de informações com raça, etnia, local, renda, violência, sobre como as mulheres se veem mais feminilizadas ou menos feminilizadas, né? Que hoje nós estamos usando aí essa palavra desfeminilizadas. Podemos usar essa palavra, essa denominação. Essa pesquisa também pode dar alguns gatilhos. Tem algumas perguntas que elas podem ser incômodas para algumas mulheres,
principalmente quando a gente aborda temas, por exemplo, como violências, que elas possam ter sofrido. E aí a gente tem uma escuta atenta e afetiva com relação a isso. Nós temos uma psicóloga à disposição para, se alguém se sentir desconfortável quanto a isso e quiser passar por um atendimento, nós temos lá no formulário, tem lá o telefone, o WhatsApp, o e-mail desta psicóloga, que ela participa, é uma membro da equipe, da coordenação da equipe. E se alguém se sentir nessa situação, pode conversar com a gente, tá? A gente vai estar atenta com essa escuta, tá? Essa pesquisa também, ela é exclusivamente via internet. E, assim, a gente entende que pesquisas pela internet, elas possuem muitas potencialidades, como, por exemplo, a redução de custos e de tempo e a capacidade da amplitude geográfica de ampliação do formulário. No entanto, nós vivemos em um país extremamente desigual, principalmente no acesso à internet. Hoje em dia, a gente já considera que o acesso à internet é um direito humano. Porque sem a internet, as pessoas ficam privadas de várias coisas, e não é só de informação. Hoje, muitas coisas são feitas só pela internet. Hoje em dia, baixou aqui uma legislação que nem vender mais bilhete de metrô, não vai mais ter bilheteria no metrô. Vai ter só cabine com acesso à internet, com um aplicativo lá para vender bilhete do metrô. Quer dizer, sem a internet, hoje, a gente não consegue fazer mais quase nada. Então... A gente já teve a questão do auxílio emergencial, que foi isso, né? Que acho pois que e o apagão da internet que teve? Disso, né? Hoje, há pouco tempo atrás, a gente teve um apagão, e não foi um apagão da internet. Foi um apagão do WhatsApp. E teve praticamente uma convulsão, né? Teve gente aí que ficou deprimida porque não tinha o WhatsApp e não tinha Facebook. Ô, Márcia, para a gente ir finalizando aí, só fala até quando que dá para responder esse lesbocenso? Então, eu estou terminando de achar esse formulário? Como é que, sim, eu estou terminando aqui, eu vou falar isso. Pode acessar. Tá. Bom, a nossa estratégia para driblar um pouco essa acessibilidade a gente tem uma equipe grande de supervisoras, todos os estados têm pelo menos uma supervisora. Aqui em São Paulo, nós contamos com 4 supervisoras, 2 do município de São Paulo e 2 que são do interior de São Paulo, tá? E a gente está articulando diversas ações para mobilização e divulgação, para o preenchimento do formulário. Estamos planejando também audiências públicas municipais e estadual, além de estarmos nos reunindo com várias organizações e parceiras ativistas que estão nos ajudando e propondo ações para isso, né? Pensando estratégias de divulgação e mobilização. Estamos realizando encontros e pensamos realizar encontros e atividades, inclusive presenciais, e até mutirões de preenchimento, onde a gente pretende ir até as periferias, onde for possível, levando nosso celular, nosso notebook, para facilitar o acesso e tentar orientar para quem tiver dificuldade para preencher. O formulário ele está na nossa página na internet, que é no www.lesbocenso.com.br. O formulário ele só poderá ser preenchido após o aceite do termo de consentimento, isso é muito importante, que a pessoa, sem fazer o aceite, não é possível preencher, esse formulário ele está previsto para estar rodando até março de 2022 e pode ser que ele seja prorrogado, tá? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Nós temos uma meta de mais ou menos quase 70 mil mulheres em nível nacional. E para o estado de São Paulo,
como é o estado mais populoso da federação, nós temos uma meta de quase 14 mil mulheres. Eu espero que a gente consiga fazer muito mais que 14 mil mulheres. A gente já tem em torno de 10 mil respostas no território nacional. A maior parte, com certeza, são de mulheres de São Paulo, e segundo o estado do Rio de Janeiro. Então, eu sugiro que quem ainda não respondeu, que responda e que passe para pelo menos mais uma lésbica ou sapatão, tá? Pelo menos que a gente assuma essa responsabilidade de passar para pelo menos mais uma, porque a gente precisa chegar em todos os locais e a gente precisa se conhecer. Essa visibilidade, ela é para o mundo, ela é para o Estado, ela é para a sociedade, mas ela é para a gente também, tá? É isso que eu tinha para falar nesse momento. E eu quero só destacar mais uma coisa, que o principal aspecto da visibilidade lésbica é a gente continuar existindo. Obrigada, gente. Estou aberta depois para perguntas. Arrasou, obrigada, Márcia. Muito legal, fechou aí. Emocionante. Agora falar com a Jamine Miranda, da página Preto e Caminhão. Olá, queria também que você falasse também um pouco aí como surgiu essa página, né? Você sempre aí pensando nessa questão da visibilidade, né? Como é que foi, o que você pensou, como é que teve essa ideia da página, qual que foram esses objetivos aí seus? Vi que você tem o podcast, você tem bastante produção de conteúdo, né? Não é só a página que a gente conhece. Aí você falar um pouquinho pra gente. Quer dizer, oi de novo, agradecer de novo o convite, né? E aí a responsa também de falar depois, né? Dessas falas aí. Fiquei aqui pensando o que eu poderia acrescentar. Bem, eu sou produtora de conteúdo, né? Desde 2017 que o Preto Caminhão existe. É uma página voltada para mulheres assim como eu, lésbicas, negras, que expressam uma outra feminilidade. E é muito interessante assim, pensar na construção do Preta, porque ele na verdade, foi um caminho, né? Um caminho que inicialmente ele não tinha essa ideia, e depois ele se construiu de uma outra forma. Eu sou aquela pessoa assim, eu sou muito ligada à moda. Então, até anterior à existência do preto, assim, a minha construção enquanto uma mulher preta, ela passou pela essa questão da estética, foi muito importante. E aí o que hoje a galera critica aí como a geração tombamento, né? Tem essas críticas, esses cancelamentos, foi muito importante na minha construção enquanto uma mulher negra, no meu entendimento da minha potência. E aí eu sou muito ligada, assim, a esse rolê de moda, de estética, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de brincar que eu sou aquela pessoa que 10 dias antes de dar um rolê eu já estou pensando que look que eu vou usar, como é que vai ser. E o Instagram, ali em 2017, era a minha ferramenta para procurar, assim. Eu gostava muito de, tipo, quero vestir uma roupa para um rolê. Aí eu ia lá e ficava pesquisando no Instagram para ver se eu achava. E geralmente ou eu via meninas de fora, não tinha muitas referências daqui, ou então eram uns caras, tipo, não conseguia muito me ver nesse lugar. E aí, né, na época eu estava num relacionamento, a minha namorada falou assim, não, faz um perfil que vai ser legal para você dividir seus looks, as coisas que você gosta. E aí o Preto, ele surgiu nesse lugar, assim, era para dividir a questão da moda, era para dividir uma coisa que eu gostava, um universo que eu amava. Só que acho que ali, até que 2017 eu comecei no finalzinho, assim, mas em 2018 o Preto ele começou a ter um outro lugar, porque eu comecei também a compartilhar vivências, assim, e questões que me atravessavam e que atravessavam outras mulheres, assim como eu, no sentido de uma ida ao banheiro ser uma questão, assim, porque quando você, né, não está dentro do que se espera dessa construção de ser mulher, enfim, as violências são múltiplas. Então, assim, eu vou dar um rolê, uma ida ao banheiro é uma questão, porque as pessoas falam, você está no banheiro errado, você não tinha que estar aqui. Então, esses vários atravessamentos eu comecei a compartilhar ali na página, e aí foram surgindo outras mulheres junto comigo, construindo esse espaço. E muito tempo depois, acho que
foi em 2000 e acho que foi no início de 2020, assim, que eu tive coragem, assim, eu posso dizer, de voltar a fazer o que eu queria fazer no início, que é também trazer essa questão da moda, que é uma coisa que eu gosto, e aí pensando em outros lugares também, porque é muito difícil, assim, da gente se enxergar, né? Então, aí, eu que sou uma mulher negra retinta, então, enfim, a minha infância, a minha adolescência, infelizmente, ela foi muito marcada pelo racismo. Então, assim, esse lugar de, o prêmio de mais feia na sala, tipo, sempre ganhei. Essa questão de, tem alguma coisa, tipo, não ter uma paquerinha no tempo da escola, isso eram, tipo, infelizmente, são vivências do meu cotidiano. E aí, quando eu tenho a possibilidade de estar na internet e falando com mulheres assim como eu, falando assim, olha, vocês têm que ter orgulho de vocês serem como são, tipo assim, vocês são bonitas. E eu acho que é muito doido também a gente questionar essa construção do que é ser mulher, né? Que não existe só um jeito certo, e não tem o que te desqualifica, né? Que às vezes tem as pessoas talvez elas tentam hierarquizar dentro dessas construções. Não é isso, assim, nós somos múltiplas, enfim, nós somos diversas. E aí é muito interessante porque o preto ele surge nesse lugar, assim, e aí eu consigo viver dois universos assim completamente diferentes, porque a criação de conteúdo não é assim, é o que eu mais amo fazer, eu gosto muito, mas eu tenho um trabalho formal também, né? Que infelizmente só criar conteúdo não dá um dinheiro aí. Aí eu também, e é muito interessante assim, porque eu sou analista social, né? E aí eu trabalho com jovens egressos de medida socioeducativa, de semi-liberdade e de internação, né? Eu sou de Belo Horizonte, então o programa que eu trabalho, no caso, ele abarca Minas Gerais inteiro. E aí eu acho que é muito interessante porque eu também me coloco num lugar de criadora de conteúdo, mas também enquanto analista social, e aí levando, né, quando eu chego, eu também já estive enquanto educadora social, quando eu chego no espaço, assim, e eu gosto de mostrar, enfim, para os meus meninos ou para as meninas ali que são lésbicas, estão ainda se entendendo, que, olha, tipo, quem você é não define, assim, não define a sua trajetória. E aí eu falo assim, eu acho que a primeira coisa, assim, quando eu chego em sala, a primeira coisa que eu falo é olha, eu sou a Jamine, sou lésbica, caminhoneira, eu já gosto de demarcar esse lugar para, assim, no sentido de naturalizar e de falar assim, olha, vocês cada vez mais vocês vão ver mulheres assim como eu ocupando esses lugares, enfim, que, né, é um preço assim muito alto, principalmente com o mercado de trabalho. E aí eu entendo também a minha trajetória e tudo, né, que, enfim, que a minha família pôde possibilitar, de eu fazer uma faculdade lá em História, de eu ser mestre em Educação. Então, tipo assim, todos esses caminhos eu sei que é um outro lugar, mas também é da possibilidade de dizer assim, que falar sobre mulheres lésbicas, falar sobre mulheres lésbicas negras, mulheres lésbicas negras caminhoneiras não é falar só sobre dor, né? Não é só, né, que às vezes algumas pessoas resumem a gente a isso, a dor, a sofrimento, e não é mostrar que a gente pode fazer outras construções, outras leituras. E eu gosto sempre assim de reafirmar que eu, na verdade, eu saí do armário 2 vezes, né? Eu digo que eu saí do armário 2 vezes porque eu saí quando eu me entendi enquanto uma mulher lésbica e eu saí do armário de novo quando eu me entendi enquanto uma mulher caminhoneira, porque, infelizmente, a nossa comunidade ela é muito ainda racista, né? Ela ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar mulheres assim como eu. Então, é muito doido, assim, porque quando eu me entendi enquanto lésbica, eu falei assim, nossa, agora tudo vai dar bom, assim. E aí, quando eu me entendi caminhoneira, eu falei assim, olha, tipo, tô invisível de novo, sabe? Então, é reforçar esse lugar, é reforçar o orgulho, né, enfim, de estar nos espaços. E eu falo, assim, que eu cheguei num ponto que é isso, que eu não vou retroceder mais, que eu não quero mudar quem eu sou para estar em relacionamento ou para caber em alguns espaços, porque é isso, para mim a vida
é muito mais, assim, às vezes a gente fica se agarrando a coisas pequenas e, gente, viver é muito mais que isso, sabe? É muito mais do que só ganhar dinheiro, é muito mais do que só, enfim, só de que ser feliz no final de semana. Então, é isso, é a visibilidade para mim de ser quem eu sou, é reforçar todo dia o orgulho, né? O amor mesmo que eu tenho de me olhar no espelho e amar a mulher que eu sou e amar as construções que eu fiz na minha vida e, tipo, sem culpa, assim, falando assim, olha, caminhoneiras, a gente tem que estar nesse lugar mesmo. Eu vou lá na página e reforço com elas, assim, essa questão da vaidade, né? Eu falo assim, olha, eu nunca fui tão vaidosa como eu sou agora na minha vida, porque eu amo a pessoa que eu vejo ali no espelho, porque eu visto da forma que eu quero. Então, eu estou sempre lá falando com elas, olha, a gente tem que pensar nessa questão do autocuidado, a gente tem que pensar nessa questão da vaidade, a gente tem que pensar, a gente, enquanto, né, minas caminhoneiras aí, o nosso lugar dentro da militância, porque tem também, infelizmente, tem algumas meninas, né, que se apropriam de algum discurso, né, ali do machismo, entendendo que talvez, pela forma como a gente se veste, a gente talvez, que não existe, né, mas talvez a gente possa ter uma passibilidade ali, né, no universo dos homens, mas é dizer assim, não, nós somos assim, mulheres se relacionando com mulheres, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas falas, pelo nosso comportamento, nós temos que afastar essa ideia aí de que meninas caminhoneiras são meninas agressivas. Então, a gente tem que se responsabilizar mesmo. Então, sempre que possível aí, eu dou um toque e é isso. Nas horas vagas aí, quando dá, a gente vive também, dá uma curtida aí. Mas é isso aí que a gente faz. Ai, muito interessante você falar dessa coisa da moda, que você começou com essa questão da moda, e eu fiquei curiosa, assim, de você, essa coisa que você falou da segunda vez que você saiu do armário, né, dessa valorização. Foi junto? Como é que foi essa coisa? Teve o perfil que você quis fazer da moda, foi nesse momento, assim, eu achei muito interessante, né, você sair disso para levar para o autocuidado, né? E dentro dessa trajetória pessoal sua também, é muito, muito interessante. Assim. Foi assim, foi mais ou menos? Acho que basicamente foi no mesmo tempo, assim, porque eu ainda tinha, eu achava que eu ainda precisava de carregar alguns elementos. Então, por exemplo, se eu usava uma roupa larga, eu falava assim, eu tenho que compensar usando uma calça mais apertada. Ou então, eu quero vestir tal roupa, eu tenho que deixar meu cabelo ficar grande. Eu pensava que eu tinha que equilibrar, assim. E aí, quando o Preta surgiu, e surgiu outras mulheres parecidas comigo, acho que foi tudo de uma vez, assim. Aí eu já falei assim, olha, agora é o momento. E aí, minha última amarra, assim, que para mim foi muito simbólico, foi raspar o cabelo. E aí, no momento que eu raspei, eu falei assim, olha, agora eu sou eu, assim, eu sei que o preço de ser agente é um preço que é caro, mas que vale a pena. Então, eu falei assim, agora vamos que vamos. E aí, eu fui me construindo mesmo ali na internet, junto com outras mulheres também, me apoiando. E tinha alguma falou, não sei o que eu faço. Eu falei, eu também não sei, mas nós estamos aqui para construir isso aqui junto. Então, acho que foi um projeto ali junto, colaborativo. Muito legal, muito legal. Gente, eu quero agradecer vocês, assim, foram fantásticas todas as falas, a Bárbara trazendo esse super conteúdo, né, falando da palavra, da questão dos onde nossos pés pisam, a Márcia explicando toda essa questão do lesbocenso e a Jamina aí fechando com chave de ouro com esse relato aí, né, que acho que o que a gente tira de todas aqui é que é justamente essa construção da nossa identidade, que é múltipla também, que está, né, que tá cercada de onde estamos e que a gente precisa mesmo se conhecer, né? Sermos, como a Márcia respondeu uma das nossas perguntas, né? Visíveis, somos visíveis para nós mesmas, né? Então, somos e não somos, né? Precisamos ser mais, precisamos, né? Que é, como a Jamine falou, a gente se apoia uma na outra, que foi muito legal o diálogo que teve da fala da Bárbara, da referência, que precisamos de referências, para fechar com a fala da Jamine de que você, buscando referências, você
né, se tornou uma e trouxe também essas outras mulheres para construir junto com você, assim como a gente está construindo agora. Acho fantástico, assim, agradeço muito, assim, foi muito enriquecedor, demais, assim, quase caiu um cisco aqui no meu olho agora. Foi demais mesmo. Eu queria ver se vocês querem falar algumas palavras finais para a gente finalizar isso. E agradeço de coração, Bárbara Ismênia, Márcia Baladi, Jamine Miranda, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Espero que quem veja também compartilhe o que a gente está sentindo aqui agora de participar. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Acho que foi só assim, é muito bom, né, ouvir assim, acho que a ligação mesmo das três falas, né, que a Bárbara comentou agora, assim, de pensar o passado, né, das referências que a gente tem e pensar nessa produção das referências de hoje, assim, né, nesse relato. Então, se eu não tenho a referência, talvez eu possa ser, né, e é o trabalho que a Jamine vai fazer, assim. Então, se eu não estou encontrando, caramba, mas se eu for, outra pessoa vai ser, né? E o lesbocenso, Márcia, eu respondi ontem, que eu estava em débito com o lesbocenso, ontem eu tirei para responder. Achei super rápido, assim, né? Achei até que seria maior, assim, agora estou nessa militância também de enviar WhatsApp para as amigas para responderem, assim, essa importância de gerar dados para o futuro, né? Então, muito bom esse encontro, assim, pessoas que eu conheço ou pessoalmente ou da internet, né? Da gente poder gerar essas falas nesse presente aí que vai ocupar para o futuro, né? Vai povoar o nosso imaginário, assim. Estou muito agradecida por essa tarde especial que a gente teve aqui hoje. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Achei que foi muito bom. A Jamine, eu adoro os seus looks, viu? Eu sempre vejo, eu acho massa o seu jeito, gosto muito. Adoro o seu sotaque também de Minas, eu adoro esse sotaque, acho lindo. Acho assim, tão meigo, acho que transforma a pessoa numa pessoa meiga. Não sei, eu pelo menos sinto assim. Eu gosto muito do sotaque de Minas, acho muito bonito. E assim, eu acho que é legal que você procurava referências e você virou a referência, né? E isso através da sua autoidentificação. E acho que isso é muito importante. Uma coisa que até eu queria falar aqui, que eu tinha destacado e que eu não falei, é que salientar que a autoidentificação não é um sentimento, e sim uma expressão de autonomia política que considera o lugar de fala e as vivências de cada uma. Eu acho que é muito importante a autoidentificação. E você é o resultado disso. Acho muito legal. Por favor, divulgue o Lesbocenso lá na sua página. E que será muito legal para a gente, tá? Por favor, obrigada e chamem mais Sapatão para responder. É isso, obrigada. Gente, quero agradecer demais pelo convite. Aliás, Minas Gerais ganhou o melhor sotaque aqui, então aí tá explicado por quê, mas quero agradecer. Contem comigo, já falei uma vez, mas falo agora de novo, né? Deixa aqui registrado. Contem comigo com essa divulgação do Lesbocenso. Quem não foi, vai lá. E aí, vocês podem me chamar lá, que eu tô junta demais, assim. Você fala assim, tá, vai lá, hein? Mas contem comigo. Prazer dividir a tela aqui com vocês. E é isso. Obrigada demais. Obrigada, então, de novo a todas. Obrigada aí quem está assistindo a gente. Sigam a Preta Caminhão no Instagram, conheçam o trabalho delas, conheçam o trabalho da Bárbara Ismênia também, maravilhosa. Respondam o Lesbocenso, a editora Padê, né? Os livros da editora Padê, respondam o Lesbocenso, acompanhem aí os outros Mix Talks. Agradeço aí a quem esteve aí com a gente e muito, muito obrigada a todas vocês e a Tati, que chamou a gente, que organizou tudo isso. Muito obrigada, viu, gente? Valeu mesmo. Até mais.